filme me deu uma... Eu já tinha esse pensar que sozinho, isoladamente, o movimento morre, né? E nada como a gente ter coletivos, oficinas que levem para fora quem realmente somos. Eu me aproximei da ocupação através das filmagens e me aproximei da Carmen. E a Carmen, enfim, sabendo que eu trabalhava com arte contemporânea, se interessou em abrir esse espaço pra gente. Então surgiu essa ideia de convidar 4 artistas, 5 na verdade, para realizar 4 residências de 3 meses cada uma. E através dessa experiência analisar essas intersecções entre arte, sociedade, política, cidade. A gente queria investigar as possibilidades de um tipo de arte contemporânea que está diretamente inserida no social, que está em contato com pessoas o tempo inteiro. Eu já estava começando a escrever um livro que a princípio se chamava Os Olhos dos Outros. E aí Os Olhos dos Outros se transformou em A Ocupação, que é o livro que eu estou escrevendo agora, que tem uma relação direta com a resistência. Acho que ali se consuma algo do brado importante do momento, o ocupar e resistir, né? E a partir disso quero contar um pouco da luta dessas pessoas daqui. Para mim foi extremamente excitante essa possibilidade de vir para aqui, para o Cambridge, de ter essa experiência, de ter essa vivência, porque eu tomo sempre o meu trabalho como um espaço de aprendizagem. Então aqui eu sabia que eu ia ter muito o que aprender, o que trocar, o que ver. A ideia dos Olhos dos Outros era um pouco, como eu disse, acessar biografias alheias e conhecer trajetórias de pessoas que tiveram trajetórias muito diferentes das minhas ou da minha família, né? E saber, por exemplo, como foi que elas vieram parar aqui, como foi que elas tiveram os destinos que tiveram e tal. E quando eu cheguei aqui para trabalhar mais diretamente, comecei a entrevistar as pessoas nesse sentido. Descobri algo que antecedia a presença delas nesse lugar e a participação delas no movimento. E o meu trabalho, eu trabalho nessa prática. Tipo assim, essa é a minha metodologia de trabalho. Normalmente eu não tenho um projeto, eu tenho um pantus antropológico, assim, meu etnográfico, de poder primeiro conviver e frequentar um lugar e a partir dessa experiência, desses encontros, o trabalho ele vai nascendo, ele vai sendo construído na caminhada. Depois, aos poucos, eu fui percebendo que o movimento em si era muito interessante. As dinâmicas que se construíam aqui nesse prédio, as dinâmicas que se constroem na própria participação coletiva num espaço e numa abstração, que é o movimento em si. O chamado para a ocupação da 9 de julho, do ex-INSS, isso tudo foi criando, para mim, muito maior riqueza até do que simplesmente acompanhar as trajetórias dessas pessoas até elas chegarem aqui. Não dá para você entender ou adentrar na contemporaneidade sem você ser atravessado pelos movimentos sociais. Os movimentos sociais hoje, nesse momento histórico, eles são uma força central da sociedade, assim, eu vejo como o coração do Brasil. A dinâmica da própria ocupação acabou me chamando mais atenção e por isso eu comecei a pensar em escrever esse livro intitulado A Ocupação, em vez de Os Olhos dos Outros, e em que a ocupação passa a ser a medida de ação mais direta e mais incisiva que a gente tem no momento político atual, né? De contraposição a uma institucionalidade que se faz indiferente quase aos direitos individuais. Então, nesse momento, ocupar e resistir nesse lugar é o ato necessário, né? Movimentos contra o racismo, contra o machismo, contra a intolerância religiosa,
os movimentos por uma habitação digna, os movimentos LGBTQ+, fobias, transfobias, homofobia. Então, assim, esses movimentos, a gente está vivendo um momento histórico dos movimentos, e um momento histórico dos coletivos. Então, fazendo parte dessa história, para mim como artista, e poder traduzir essa experiência, foi a coisa mais excitante que eu recebi nos últimos tempos. Assim. O que a gente queria fazer, de algum jeito, era de abrir um campo reflexivo para pensar essas questões. Eu entrei aqui no Natal, eu não conhecia nenhum dos moradores daqui do Cambridge, e eu decidi que eu ia bater de porta em porta oferecendo uma foto de família para registrar a noite de Natal. E foi assim a minha primeira entrada. Foi lindo, porque eu fui recebida com muita afetuosidade, todo mundo queria me oferecer a ceia, e eu falei do trabalho, todo mundo tinha uma história para contar, e tudo tão... uma alegria genuína, sabe? Esse processo de ir porta a porta destaca como a residência era fundamentalmente influenciada pelos moradores, porque esse ato de ir porta a porta era um ato pedido pelos moradores. A gente quer que vocês convidem a gente, não a Carmen. Convide por vocês. Então... Porque o convite está chegando pela Carmen, pelas lideranças. A gente quer encontrar vocês pessoalmente. O Jaime e o Escobar, por exemplo, também fizeram fizeram jantares para todos os andares do Cambridge. E eles mesmos cozinharam, a gente cozinhou também. Então a gente ofereceu jantares, era um momento de tentar entrar em contato com os moradores, pessoas que moram aqui. Tiveram muitas interações, diversos retornos, tiveram situações de conflito também, não só situações pacíficas e incríveis, mas também, e acho que isso faz parte do trabalho. A gente pensou que seria um pouco contraditório exigir que eles produzissem algo. Então, na conversa com a Carmen, a gente pensou que uma contrapartida seria um acervo desse projeto, ou seja, registrar tudo o que acontece em vídeo, em imagens, as pesquisas e deixar tudo isso disponível num site. A gente também ofereceu a oportunidade de cada artista produzir uma publicação. E a gente não tem muito controle, né, de onde essa experiência vai levar o artista ou o trabalho dele, mas a residência está criando esse acervo que está online. A gente tem um canal no Facebook, a gente tem um canal no YouTube, no Flickr. A gente registra tudo, as pesquisas estão no site. E essas publicações vão ser editadas para a gente lançar provavelmente no final desse ano. Em 2015 eu fiquei cerca de 45 dias, no final de 2015, entre outubro e novembro, por aí. Mas você morou? Morei lá, não chamava ainda residência artística porque na verdade eu fui o primeirão, assim. Eu fiz uma reportagem sobre a ocupação, depois eu fiz uma reportagem sobre um morador de uma das ocupações que tinha sofreu um tiro pela polícia e tudo. E aí a liderança da Frente de Luta por Moradia, do Movimento Sustentável do Centro, me convidou para passar uma noite lá. Falou assim, pô, você devia escrever sobre o movimento, vem aqui, passa uma noite e tal. E aí eu falei, uma noite não adianta nada, uma noite você vai mentir para mim, eu vou mentir para você, e aí? Ela falou, então vem cá e fica quanto tempo você achar que deve. E aí eu acabei ficando 46 dias. A organização lá era um coordenador por andar, um coordenador para o prédio, e os coordenadores todos têm um outro coordenador do movimento. E aí, tudo que precisa ser feito de reforma e de ajuste, é tudo feito por todo mundo. Então, assim, precisa pintar, não tem opção. Quem levou, no segundo dia eu lá,
eu tive que levar uma lata de tinta daquelas grandes lá pro 15º, não tem elevador, então... E aí, dia seguinte, fomos lá pintar e tudo. Então, esse sentido de comum, esse sentido de entender que o seu vizinho é seu companheiro de moradia e que a luta é toda conjunta, eu não vi igual em nenhum ambiente que eu tenha vivido. Eu fiz 2 reportagens, algumas fotos e eu comecei a escrever um livro. O que eu fiz foi colocar a minha visão daquilo que está lá e deixando claro para o leitor ou para a leitora que eu estou escrevendo a minha experiência lá dentro. A ocupação saiu das páginas do cotidiano como invasão e entrou no caderno de cultura como ocupação. Então, sempre que a gente está aqui dentro, principalmente no começo do projeto, era curioso ver a urgência ou a necessidade deles de mostrarem que aqui é um lugar legal. O artista ele consegue ver coisas que minimamente nós não viríamos. Por exemplo, no filme, eu nunca tinha percebido que quando o filme começa, os atores numa reunião para fazer o blog lá dentro do próprio filme, eles começam a dizer, olha, aqui nós temos várias profissões. Então são coisas sensíveis que no dia a dia passa despercebido e que o artista consegue deslumbrar quem são as pessoas que estão ali. É ótimo ver que a Carmen, por exemplo, a partir desse trabalho que a gente fez aqui, já pensa em abrir uma residência em cada uma das ocupações. Ela achou muito positivo esse encontro. E aí também acho que isso é uma sabedoria da Carmen, de enxergar que esses encontros são, por vezes, muito positivos. Mas acho que isso já demonstra um pouco, né, o quanto é enriquecedor. Assim, eu não posso falar por eles, mas eu vejo que foi muito positivo eles entenderem o que é um artista ou um curador. Acho que eles achavam que a gente ia entrar aqui e pintar quadro, mas aí já viram que a história era outra. A cultura, ela não pode mais ficar de uma certa forma, a cultura e a arte, com uma certa distância. A cultura não pode, de forma alguma, ela ser dividida por classes sociais. Aquele que pode ir ao teatro, aquele que pode ir ao cinema, aquele que pode desenhar. Quantas pessoas nos nossos meios têm um dom artístico? Só que isso está adormecido. Então, a cultura, a arte, faz parte eminente da vida do ser humano.